Eu sou a Letícia, 27 anos, e na última terça-feira eu estava na joalheria Aurora, admirando um par de brincos de diamante que eu havia economizado por meses para comprar. Depois de anos me virando com o básico, finalmente tinha algo para comemorar. Foi quando minha irmã Camila invadiu a loja, o rosto contorcido de raiva. Antes que eu pudesse explicar, a mão dela acertou meu rosto, o som ecoando pela loja silenciosa. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Antes de contar o que aconteceu depois, me diga de onde você está assistindo e dê like se algum familiar já te humilhou em público. Crescer com Camila era como viver na sombra de um furacão. Ela era 2 anos mais velha, mais bonita e sempre o centro das atenções. Enquanto eu trabalhava em bicos desde os 16 anos, Camila pulava de hobby em hobby e de grupo de amigos em grupo, confiante de que nossos pais pagariam tudo. E eles sempre pagavam. Nossa casa no subúrbio de São Paulo não era luxuosa, mas nunca nos faltou o essencial. Papai era professor de matemática do ensino médio e mamãe gerenciava uma pequena boutique de roupas. Não éramos ricos, mas eles juntavam dinheiro para dar a Camila tudo o que ela queria. Aulas de dança, acampamentos de cheerleading, roupas novas toda a temporada. Enquanto isso, eu guardava o dinheiro de babá para comprar materiais de arte e programas de design gráfico. Letícia, seja razoável, mamãe dizia quando eu apontava a diferença. Sua irmã precisa de mais apoio. Você sempre foi tão independente. Independente não era escolha, era sobrevivência. Aos 20 anos, eu saí de casa, trabalhando em tempo integral numa gráfica enquanto fazia faculdade de design gráfico à noite. Camila ficou em casa até os 25, quando nossos pais deram a entrada de um apartamento como presente de formatura, depois da 3ª tentativa dela no curso técnico. No mês passado, completei 5 anos na agência Nova Cria, onde subi de designer júnior a líder de grandes contas. Minha chefe, Natália, tinha acabado de me dar um aumento significativo depois que fechei a campanha da Peterson. Pela primeira vez, tinha folga no orçamento e decidi comprar algo que nunca havia me permitido: brincos de diamante de verdade. No domingo anterior ao incidente na joalheria, nos reunimos na casa dos meus pais para o jantar mensal da família. Eu estava animada para contar sobre a promoção, mas, como sempre, Camila dominou a conversa. Pessoal, tem um anúncio, ela guinchou, mostrando um anel de noivado grande. O Bruno me pediu em casamento. Vamos casar na próxima primavera. Bruno, namorado dela de 5 meses, sorriu sem graça ao lado. Ele trabalhava com imóveis comerciais e dirigia um carro caro, que parecia ser o principal atrativo para minha irmã. Oh, querida, que maravilha! Mamãe correu para abraçá-la enquanto papai dava tapas nas costas de Bruno. Quando finalmente consegui mencionar minha promoção, mamãe assentiu distraidamente. Que bom, filha. Agora Camila conta como ele te pediu. Naquela noite decidi que os brincos não eram um luxo, mas uma afirmação. Um lembrete de que minhas conquistas importavam, mesmo que só para mim. A joalheria Aurora não era a mais cara de São Paulo, mas certamente a mais intimidante. Lustres de cristal pendiam do teto, lançando luz prismática sobre as vitrines de vidro. Os vendedores usavam ternos pretos sob medida e câmeras de segurança monitoravam todos os ângulos. Eu havia passado pela loja dezenas de vezes, mas nunca ousara entrar. Naquela terça-feira de manhã, tirei meio-dia do trabalho, vesti meu melhor vestido azul marinho, arrumei o cabelo castanho na altura dos ombros, apliquei maquiagem sutil e até calcei salto raridade para quem vive de tênis e jeans. Queria parecer alguém que pertencia àquele lugar. Ao empurrar a pesada porta de vidro, fui recebida por uma música clássica suave e o aroma sutil de perfume caro. Uma mulher alta e elegante, com cabelo preto mesclado de fios prateados, aproximou-se com um sorriso caloroso. Bem-vinda à Aurora. Sou a Teresa. Em que posso ajudar hoje? Minha boca secou. Estou procurando brincos de diamante. Algo pequeno, mas de boa qualidade.
É minha primeira compra de verdade. Em vez do desprezo que eu temia, os olhos de Teresa brilharam. Seus primeiros diamantes. Isso é um marco especial. Vamos encontrar algo perfeito para você. Ela me levou até uma vitrine com dezenas de brincos, explicando cortes e clareza enquanto selecionava alguns pares. Eu estava começando a relaxar quando a porta soou, anunciando outro cliente. Eu não teria virado se não fosse pela voz familiar que cortou a atmosfera refinada como uma faca serrilhada. Meu Deus, Letícia, o que você está fazendo aqui? Camila estava na porta, flanqueada por duas amigas da faculdade, Bruna e Kayla. Minha irmã usava jeans brancos justos, blusa de seda rosa e saltos que a deixavam quase 10 centímetros mais alta que eu. O cabelo loiro recém-listrado caía em ondas perfeitas até os ombros. Você se perdeu? Continuou, a voz ecoando pela loja silenciosa. Esse lugar não é um pouco fora da sua realidade? Teresa ergueu ligeiramente as sobrancelhas, mas manteve o profissionalismo. Sua irmã está olhando nossa coleção de diamantes. Quer se juntar a nós? Irmã? Camila riu, aproximando-se com as amigas atrás. Sim, infelizmente dividimos o DNA, embora ninguém diria olhando para nós. A comparação implícita pairou no ar. Camila sempre fora a bonita, com cabelo loiro e olhos claros. Eu puxei ao lado do papai, com traços mais escuros e corpo atlético. Não sabia que você estava fazendo compras hoje, eu disse, tentando manter a voz firme. Procurando alianças de casamento, só olhando, Camila deu de ombros, espiando a vitrine. Bruno e eu provavelmente vamos a H. Stern, no shopping de luxo. O que você vai comprar? Bijuteria? Teresa pigarreou. Na verdade, sua irmã tem ótimo gosto. Está considerando estes brincos de meio quilate. Os olhos de Camila se estreitaram ao examinar os brincos que Teresa segurava. Meio quilate? Com o seu salário? Isso parece exagerado. Consegui uma promoção, eu disse, sentindo o rosto esquentar. Posso pagar. Uma promoção naquela agência pequena? Impressionante. O tom de Camila pingava sarcasmo. Isso significa R$1 a mais por hora? Bruna riu por trás da mão, enquanto Kayla fingia examinar um bracelete. Notei um casal mais velho do outro lado da loja, observando com expressões reprovadoras. É uma agência de design gráfico, não uma gráfica, corrigi, embora soubesse que a diferença não significava nada para ela. E o aumento foi significativo. Bem, parabéns, Camila respondeu, pegando outro par de brincos. Mas se tivesse bom senso financeiro, investiria esse dinheiro em vez de gastar em joias. Mas esse sempre foi seu problema, não é? Tomar decisões ruins. 5 anos de terapia haviam me ensinado a não cair na isca de Camila, mas as palavras ainda doíam. Teresa, sentindo a tensão, tentou redirecionar. Estes combinariam lindamente com sua pele, disse segurando os brincos na minha orelha. O corte princesa capta a luz de forma magnífica. São perfeitos. Concordo, eu disse, deliberadamente ignorando Camila. Vou levar. Sério? Camila se aproximou, o perfume dominando. Você vai gastar milhares em brincos logo depois que anunciei meu noivado? Isso é tão típico de você. A acusação me pegou de surpresa. O que minha compra de brincos tem a ver com seu noivado? Você não suporta que eu seja o centro das atenções por uma vez. Você sempre teve inveja de mim. A voz de Camila subiu, fazendo o segurança perto da entrada olhar na nossa direção. Por uma vez, eu ri incrédula. Você sempre foi o centro. Passei a vida inteira na sua sombra. Senhoritas, Teresa interveio. Talvez possamos. Na minha sombra, Camila a cortou. Isso é engraçado. Você é que os pais ficam se gabando com sua bolsa e sua carreira. Pobre Camila não consegue competir com a perfeita Letícia. A distorção da realidade foi tão completa que me deixou momentaneamente atordoada. Tínhamos crescido na mesma casa, ela não tinha notado as inúmeras vezes que nossos pais priorizaram as necessidades, vontades e dramas dela. Isso não é verdade e você sabe, eu disse baixinho,
consciente da plateia que atraímos. 2 outros vendedores haviam parado para assistir, e uma mulher elegante que olhava colares recuou. Sabe de uma coisa? Não preciso ouvir isso. Virei para Teresa. Gostaria de comprar os brincos agora. Não ouse virar as costas para mim. Camila agarrou meu braço, as unhas bem feitas cravando na pele. Eu me soltei. Não faça cena, Camila. Isso é vergonhoso. Eu estou na área da saúde. Você é que está comprando joias que não pode pagar só para ofuscar meu noivado. Nem tudo é sobre você, eu disse. A paciência finalmente se esgotando. Não tem nada a ver com seu noivado. Eu ganhei esse dinheiro. Economizei meses e estou comprando algo bonito para mim pela primeira vez. Teresa discretamente colocou os brincos numa caixa de veludo e se dirigiu ao caixa, claramente querendo agilizar a transação antes que a situação piorasse. Camila seguiu, o rosto avermelhado. Quanto custam esses brincos, afinal? Teresa hesitou, olhando para mim pedindo permissão. Eu assenti. Estão precificados em R$ 14.800, disse calmamente. O queixo de Camila caiu. Quase 15.000? Você enlouqueceu? É o que meus pais gastaram num semestre inteiro da faculdade que pagaram para mim. Eu trabalhei durante a faculdade. Esse dinheiro é meu. É um desperdício completo. A voz de Camila ecoou pela loja. Você só está tentando provar algo porque tem inveja do meu anel, do meu noivo, da minha vida. Eu não tenho inveja de você, Camila. Nunca tive. A simples verdade pareceu quebrar algo dentro dela. Seu rosto se contorceu de raiva e antes que eu pudesse reagir, a mão dela voou e acertou meu rosto. O som estalou como um chicote no silêncio da loja. A dor floresceu no meu rosto enquanto lágrimas brotavam. A loja caiu em silêncio completo, a música clássica subitamente abafada, como se alguém tivesse desligado o volume da realidade. Minha mão foi ao rosto ardendo enquanto eu encarava minha irmã incrédula. Em 27 anos, em todas as brigas e desentendimentos, ela nunca havia me batido, nem uma vez. A boca de Teresa formou o perfeito de choque. Bruna e Keila congelaram, subitamente interessadas no piso. O segurança se endireitou e vinha em nossa direção. E então uma voz grave e autoritária quebrou o silêncio atrás de mim. Toque na minha esposa novamente e veja o que acontece. A voz pertencia a um homem alto. No final dos 30 anos, impecavelmente vestido num terno grafite que gritava alfaiataria sob medida. O cabelo escuro estava penteado com precisão e o maxilar parecia esculpido em mármore. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos cinza-aço, absolutamente firmes enquanto fixavam em Camila. Como? Camila gaguejou, a bravata falhando. O homem deu um passo à frente, posicionando-se ligeiramente na minha frente. Você ouviu. Se levantar a mão para minha esposa novamente, vai se arrepender. Confusão se espalhou pela loja. Teresa olhava entre nós com olhos arregalados. Até o segurança parou, incerto. Esposa? Camila repetiu, o olhar indo entre o estranho e eu. Eu estava igualmente confusa, chocada demais para falar. Sim, minha esposa. O homem continuou, a voz controlada, mas dura como granito. E não aprecio ver ela sendo agredida em público. Um lampejo de medo cruzou o rosto de Camila ao notar o relógio caro, a qualidade do terno e a presença imponente dele. O homem se virou ligeiramente para mim e vi um flash de confusão em seus olhos ao ver meu rosto com mais clareza. Sua expressão confiante vacilou por um instante antes de se recuperar. Clara, você está bem? Perguntou, o tom suavizando consideravelmente. Eu não sou. Comecei, mas ele já havia se voltado para Camila. Não sei quem você é, nem qual é o seu problema, mas esse comportamento é completamente inaceitável. Sugiro que saia antes que eu peça ao segurança para te escoltar. A surpresa de Camila dava lugar à indignação. Você sabe quem eu sou? Aquela é minha irmã, não sua esposa. Ela se chama Letícia. O homem piscou,
olhando para mim com mais atenção. Um leve rubor subiu pelo seu pescoço ao perceber o erro. Peço desculpas pela confusão, disse, a compostura falhando momentaneamente. Mas meu ponto permanece. Seu comportamento é imperdoável. Finalmente recuperei a voz. Quem é você? Rafael Mendes, ele respondeu estendendo a mão. E peço sinceras desculpas pelo mal-entendido. De costas, você se parece notavelmente com minha esposa Clara. O nome registrou imediatamente. Rafael Mendes era o fundador da Inova SegTech, uma empresa de software que revolucionou a segurança digital no Brasil. Seu patrimônio era estimado em bilhões de reais e seu rosto aparecia ocasionalmente em revistas de negócios e notícias de tecnologia. Você é Rafael Mendes? O tom de Camila mudou drasticamente, a hostilidade se transformando em doçura enjoativa. Oh, meu Deus, que honra! Sou grande fã do seu trabalho. Rafael nem olhou para ela. Você está bem? Perguntou-me novamente. Aquilo pareceu doloroso. Eu assenti, o rosto ainda ardendo. Estou. Obrigada por intervir, mesmo que tenha sido um caso de identidade trocada. O erro foi meu, mas a preocupação é genuína, Rafael disse. Desentendimentos familiares não devem escalar para violência física. Não foi um desentendimento, Camila interveio, tentando salvar a situação. Estávamos só brincando. Irmãs, sabe como é? Letícia sabe que não quis dizer nada. A ousadia da mentira fez meu sangue ferver. Isso não é verdade. Você me deu um tapa porque eu não deixei você me fazer sentir pequena por comprar algo bonito para mim. Isso é absurdo, Camila protestou, olhando para Rafael com expressão suplicante. Letícia sempre exagera. Ela está chateada porque acabei de noivar e ela ainda está solteira. A expressão de Rafael permaneceu impassível. Eu testemunhei toda a troca. Você estava menosprezando as conquistas dela e tentando fazer lá se sentir culpada por gastar o próprio dinheiro. Quando não funcionou, recorreu à agressão física. O segurança finalmente chegou, acompanhado por um senhor distinto de terno risca de giz. Senhor Mendes, o homem mais velho disse, voz deferente. Há algum problema? Senhora Aurora. Rafael cumprimentou. Esta mulher, gesticulou para Camila, acabou de agredir outra cliente. Então aquele era o Aurora da joalheria Aurora. O próprio dono viera investigar. Eu não fiz nada disso, Camila protestou. É um mal-entendido. Diga a eles, Letícia. Todos os olhares se voltaram para mim. Por um momento senti o impulso familiar de amenizar as coisas pela paz familiar. Era o que eu sempre fizera. Mas algo havia mudado dentro de mim quando a palma de Camila acertou meu rosto. Ela me deu um tapa, eu disse claramente, porque decidi comprar estes brincos em vez de ouvir ela me criticar. A expressão do senhor Aurora endureceu. Temos política de tolerância zero para comportamento violento. Lamento, mas preciso pedir que saia imediatamente. Vocês não podem estar falando sério, Camila gaguejou. Vocês sabem quem é nosso pai? Não creio que seja relevante. O senhor Aurora respondeu friamente. Frank, por favor, escolte esta senhora e suas acompanhantes até a saída. O segurança deu um passo à frente. Por aqui, por favor. Letícia, você não pode deixar eles fazerem isso. A voz de Camila subiu novamente. Diga a eles que foi só uma briga de irmãs. Eu não disse nada, observando enquanto Frank guiava firmemente Camila para a porta. Bruna e Keila seguiram, mortificadas. Na porta, Camila se virou. Você vai se arrepender disso, Letícia. Espere só até mamãe e papai ouvirem como você me humilhou em público. Depois que elas saíram, a loja permaneceu desconfortavelmente silenciosa. Rafael Mendes virou-se para mim, genuíno arrependimento no rosto. Compliquei ainda mais a situação e peço desculpas. Por favor, permita que eu compense. Talvez um café depois de concluir sua compra? Gostaria de explicar direito. Hesitei, incerta sobre aquele giro surreal, mas algo na expressão sincera dele me fez assentir. Tudo bem, um café seria bom. O senhor Aurora pessoalmente concluiu minha transação,
pedindo desculpas profusamente pelo incidente infeliz em sua loja. Assinei o recibo do cartão com as mãos trêmulas, ainda processando o turbilhão de eventos. Enquanto Teresa me entregava a sacola característica da Aurora com os brincos, Rafael Mendes esperava pacientemente perto da porta. Ele sugeriu um pequeno café na esquina, longe da rua movimentada. Era um espaço elegante com cabines privadas e jazz suave ao fundo, o tipo de lugar que eu normalmente passaria achando caro demais. Venho aqui quando preciso pensar, Rafael explicou enquanto o garçom nos levava a uma mesa de canto. O expresso é excelente e respeitam a privacidade. Uma vez sentados com os cafés americano para ele, latte para mim, Rafael se inclinou com expressão apologética. Preciso explicar o que aconteceu lá. Minha esposa Clara está em Londres a negócios e eu estava na Aurora procurando um presente de aniversário. Quando vi você de costas, sua altura, cor e estilo de cabelo, até o vestido azul, você se parecia notavelmente com ela. Quando aquela mulher te deu o tapa, reagi por instinto. Tudo bem, eu disse, ainda processando. Sua intervenção provavelmente impediu que piorasse. Camila não lida bem com correção pública. A expressão de Rafael escureceu ligeiramente. Família pode ser complicada. Não devo presumir entender sua relação com sua irmã. Não. Você leu a situação corretamente. Admito, eu disse, abraçando a caneca quente. Camila sempre foi a filha favorita. Ela não está acostumada a eu me impor. Ah, dinâmicas familiares. Rafael assentiu. Sou familiar com o conceito. Meu irmão mais novo e eu tivemos uma relação parecida por muitos anos. Algo no tom dele me deixou curiosa. Teve? Melhorou? Rafael tomou um gole antes de responder. Sim, eventualmente. Demorou distância, tempo e conversas difíceis. Tyler ressentia viver na minha sombra depois que a InnovaSeg decolou. Ele se sentia comparado a mim em tudo. Isso soa familiar, eu disse. Embora no meu caso eu sempre estive na sombra de Camila. O problema subjacente é o mesmo. Comparação é a ladra da alegria, Rafael respondeu. Uma vez que Tyler e eu reconhecemos a barreira entre nós e começamos a nos comunicar honestamente, as coisas melhoraram. Ele hoje dirige nossas operações na Europa, completamente por mérito próprio. A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Rafael Mendes podia ser bilionário, mas falava sem pretensão, ouvindo atentamente enquanto eu explicava mais sobre minha relação com Camila e meus pais. Então esses brincos. Ele gesticulou para a sacola da Aurora ao meu lado. Eles representam mais que joias para você. São prova de que meu trabalho tem valor. De que eu tenho valor independentemente da aprovação da família. Rafael assentiu pensativo. Entendo perfeitamente. Quando vendi meu primeiro software aos 19 anos, usei o dinheiro para comprar um relógio absurdamente caro. Não porque precisava, mas porque representava validação. Exatamente, eu disse, surpresa por ele ter captado o sentimento com tanta precisão. Nossas xícaras estavam vazias quando Rafael olhou o celular e franziu ligeiramente a testa. Tenho uma reunião em 30 minutos, mas gostei muito da conversa. Ele hesitou, então perguntou, o que exatamente você faz em design gráfico? Sou designer líder na Nova Cria. Lidamos com branding e marketing para várias contas nacionais. Especializo-me em integração de mídia digital. Os olhos de Rafael brilharam de interesse. Integração de mídia digital? Estamos justamente procurando alguém com essa expertise na InnovaSeg. Nosso time de marketing precisa de perspectivas novas para o novo app de segurança para consumidores. Sério? Não consegui esconder a surpresa. Você estaria interessada em me enviar seu portfólio? Sem pressão, claro. Apenas uma oportunidade para explorar. Meu coração acelerou. A InnovaSeg era conhecida por ambiente inovador e pacotes de remuneração excepcionais. Mesmo uma entrevista seria valiosa. Adoraria, respondi, tentando soar profissional em vez de ansiosa. Rafael sorriu e tirou um cartão de visitas. Me envie por e-mail diretamente.
Vou garantir que chegue a nossa diretora criativa. Enquanto nos levantávamos para sair, Rafael parou. Mais uma coisa. Não deixe a reação da sua irmã diminuir sua conquista de hoje. Esses brincos representam seu trabalho duro. Use-os com orgulho. Eu assenti, tocada pela compreensão dele. Obrigada por tudo. Caminhando de volta para o carro, me senti estranhamente leve apesar do drama da manhã. O encontro com Camila havia sido doloroso, mas o apoio inesperado de Rafael havia mudado algo na minha perspectiva. Pela primeira vez, eu havia me imposto sem pedir desculpas por ocupar espaço. Meu celular vibrou com mensagens: 3 da mamãe, 2 do papai e 7 de Camila. Silenciei sem ler. Qualquer tempestade familiar que estivesse se formando podia esperar até eu estar pronta. Quando cheguei em casa naquela noite, o celular tinha 23 mensagens e 9 chamadas perdidas. Rolei por elas enquanto tirava os sapatos e desabava no sofá. As de Camila passavam de furiosas. Como você ousa me envergonhar assim? Para manipuladoras. Mamãe está muito chateada com você. Até falsas conciliatórias. Eu te perdoo por ter exagerado. As dos meus pais eram previsivelmente unilaterais, exigindo que eu ligasse imediatamente para explicar por que havia causado uma cena e humilhado minha irmã. Nenhum mencionava o tapa. Coloquei o celular de lado e tirei a caixa de veludo com os novos brincos. Sob a luz suave do abajur, os diamantes pegavam fogo, espalhando minúsculos arco-íris pela parede da sala. Eram lindos, mas, mais importante, eram meus. Conquistados com meu esforço, escolhidos pelo meu gosto, pagos com meu dinheiro. Em vez de ligar para a família, passei a noite polindo meu portfólio digital. Se a oferta de Rafael Mendes fosse genuína, queria estar preparada. A resposta veio na manhã seguinte, enquanto eu estava no trabalho, quase me fazendo derrubar a caneca de café. Letícia, obrigado por enviar seu impressionante portfólio. Nossa diretora criativa, Ana Souza, gostaria de se reunir com você nesta sexta às 14h. Por favor, confirme se o horário funciona. Atenciosamente, Rafael Mendes. Não era só uma cortesia. Ele realmente estava marcando uma entrevista. Respondi confirmando. Depois passei o resto da manhã num torpor de incredulidade e empolgação. Naquela noite, finalmente criei coragem para ligar para meus pais. Como esperado, mamãe atendeu com desaprovação imediata. Letícia Marie, o que diabos aconteceu ontem? Camila está arrasada. Respirei fundo. Mãe, a Camila contou que me deu um tapa no rosto numa loja pública. Pausa. Ela disse que houve um mal-entendido, que você estava fazendo cena por causa do noivado dela. Não foi isso que aconteceu. Eu disse firme. Eu estava comprando brincos com dinheiro da minha promoção recente, que, aliás, ninguém me parabenizou no jantar de domingo. Camila apareceu, me criticou, e quando não recuei, me deu um tapa forte o suficiente para deixar marca. Bem, tenho certeza de que ela não quis. Ela quis, interrompi. E um estranho teve que intervir porque foi tão inadequado. O dono da loja pediu que ela saísse. Um estranho? Camila mencionou um homem se metendo em assunto de família onde não era chamado. Quase ri. Aquele algum homem era Rafael Mendes. Quem? O fundador da InovaSegTech. Um bilionário que reconheceu comportamento abusivo quando viu. Mamãe ficou em silêncio, processando. Finalmente disse: sua irmã ainda está muito chateada. Tenho certeza que sim. Ser responsabilizada é chato quando não se está acostumada. Letícia. O tom de mamãe ficou tenso. Isso é uma coisa horrível de se dizer sobre sua irmã. É, mãe? Quando foi a última vez que Camila enfrentou consequências por suas ações? Quando foi a última vez que vocês não tomaram o lado dela? Outra pausa. Não tomamos lados. Dessa vez eu ri. Mãe, vocês tomam lados a vida inteira. Só estou finalmente reconhecendo. Não sei o que deu em você, mamãe respondeu, voz apertada. Isso não é nem um pouco você. Talvez esse seja o problema, eu disse baixinho.
Talvez seja exatamente como eu deveria ter sido o tempo todo. A conversa terminou pouco depois, com mamãe expressando decepção com minha atitude e sugerindo que eu ligasse para Camila para pedir desculpas. Prometi pensar, sabendo que não tinha intenção de fazer essa ligação. A sexta-feira chegou com mistura de ansiedade e nervosismo. Escolhi uma roupa profissional, coloquei meus novos brincos para dar confiança e cheguei à sede da Inova SegTech 15 minutos adiantada. O prédio era uma maravilha de arquitetura moderna, todo vidro e materiais sustentáveis, com um lobby que tinha uma impressionante parede viva de plantas tropicais. A recepcionista me direcionou ao 14º andar, onde fui recebida por uma assistente simpática chamada Jordan. Assirta. Souza está um pouco atrasada, Jordan explicou, me levando a uma sala de espera confortável. Posso trazer água ou café? Água seria ótimo, obrigada. Enquanto Jordan se afastava, uma voz familiar chamou meu nome. Rafael Mendes se aproximou com um sorriso caloroso, vestido mais casualmente com jeans escuro e camisa social azul marinho. Letícia, que bom que você veio. Como está? Boa, obrigada. Um pouco nervosa, admiti. Não precisa. A Ana ficou impressionada com seu portfólio, especialmente a campanha da Sunrise Healthcare. Está ansiosa para te conhecer. Conversamos brevemente sobre a empresa, até que uma mulher marcante, com cabelo ruivo e óculos verdes vibrantes, se aproximou. Você deve ser a Letícia, disse, estendendo a mão. Sou Ana Souza. Desculpe o atraso, emergências criativas. Você sabe como é. Com certeza. Sorri, gostando imediatamente do jeito direto dela. Rafael vai participar? Ana perguntou. Se estiver tudo bem para vocês, ele respondeu. Tenho interesse pessoal nesta contratação. Ana ergueu uma sobrancelha, mas assentiu. Vamos usar a sala Aspen. A entrevista foi diferente de qualquer outra que eu havia feito. Em vez de perguntas padrão sobre forças e fraquezas, Ana engajou numa discussão detalhada sobre filosofia de design e resolução criativa de problemas. Ela me mostrou materiais atuais de marketing da InovaSeg e pediu minha crítica honesta, assentindo apreciativamente às minhas sugestões. Rafael observou a maior parte do tempo, fazendo ocasionalmente perguntas perspicazes sobre meu processo colaborativo e adaptabilidade. Sua presença foi de apoio, não intimidante, e me vi falando com confiança inesperada sobre minha visão e capacidades. Uma última pergunta, Ana disse, olhando para Rafael antes de continuar. Nosso time trabalha próximo com desenvolvedores que podem ser, digamos, particulares com suas criações. Como você lida com personalidades fortes e conflitos criativos? Pensei nas inúmeras vezes que naveguei pelas exigências de Camila e expectativas dos meus pais, encontrando soluções diplomáticas enquanto preservava meus próprios limites. Acredito em encontrar o objetivo comum abaixo do conflito, respondi. A maioria dos desentendimentos criativos vem de todos quererem o melhor resultado, mas vendo caminhos diferentes. Tento honrar cada perspectiva, mantendo o propósito final em foco. Ana assentiu, aparentemente satisfeita. Bem, Letícia, foi esclarecedor. Temos mais alguns candidatos, mas você terá notícias nossas até quarta-feira. Enquanto Ana juntava suas anotações, Rafael perguntou, tem tempo para um tour rápido antes de ir? Adoraria, respondi, surpresa com a oferta. Rafael me levou pelo espaço de trabalho inovador, me apresentando a vários membros do time. O ambiente era colaborativo, mas focado, com comodidades pensadas como pods silenciosos, mesas em pé e um jardim no terraço onde os funcionários podiam trabalhar ao ar livre em dias bons. O que achou? Rafael perguntou enquanto estávamos no terraço olhando a cidade. É incrível, respondi honestamente. Tudo parece projetado para apoiar tanto a criatividade quanto o bem-estar. É exatamente o equilíbrio que buscamos. Quando as pessoas se sentem valorizadas, produzem seu melhor trabalho. Ao voltarmos ao lobby, Rafael parou.
Espero que não ache intrusivo, mas queria perguntar: como estão as coisas com sua família depois do incidente de terça? Suspirei. Complicadas. Eles esperam que eu peça desculpas para Camila. Não veem o comportamento dela como o problema. A expressão de Rafael era pensativa. Padrões familiares são persistentes. Demorou anos para meu irmão e eu quebrarmos os nossos. Ele hesitou, então acrescentou: independentemente do que acontecer com esta posição, Letícia, não perca a confiança que mostrou na Aurora. Esse tipo de autoafirmação é valioso em qualquer lugar, não só em joalherias. Obrigada, eu disse, genuinamente tocada. Isso significa muito. Enquanto dirigia para casa, refleti sobre a estranha sequência de eventos que me levara até ali. Uma confrontação pública dolorosa havia aberto portas que eu nunca imaginara. Quer conseguisse o emprego ou não, algo fundamental havia mudado em como eu me via e minhas capacidades. Meu celular tocou quando entrei no condomínio. Era Camila. Após hesitar, atendi. Alô? Letícia. A voz dela estava tensa. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Respirei fundo. Sim, precisamos. Mas não se a conversa começar com você, esperando que eu peça desculpas. Como é? Você me envergonhou na frente das minhas amigas. Não, Camila. Você se envergonhou ao me dar um tapa em público. Isso é agressão, aliás. Não seja tão dramática. Foi só um tapinha. Foi forte o suficiente para deixar marca, contra-argumentei. E você fez isso porque não deixei você me fazer sentir mal por comprar algo bonito para mim. Isso não tem a ver com os brincos idiotas, ela retrucou. É sobre você tentar roubar a atenção do meu noivado. A acusação familiar que antes me deixaria na defensiva agora só soava patética. Camila, comprar brincos não tem nada a ver com seu noivado. Nem tudo é sobre você. Você mudou, ela disse acusadoramente. Não é mais a mesma irmã. Você tem razão, concordei. Eu mudei. Não vou mais me encolher para te deixar confortável. A linha ficou em silêncio por vários segundos. Quando Camila falou novamente, a voz estava mais fria e controlada. Mamãe e papai querem todo mundo no jantar de domingo. Eles esperam que você esteja lá. Foi uma ordem, não convite. No passado eu teria concordado automaticamente. Vou pensar, eu disse em vez disso. Tenho muita coisa acontecendo agora. O que você poderia ter de tão importante? O tom desdenhoso era tão familiar que quase me fez rir. Na verdade, acabei de fazer entrevista na Inova SegTech. Aquele homem que interveio na joalheria. Ele marcou. Outro silêncio. Você está inventando isso. Porque eu inventaria. Para parecer importante, Camila respondeu. Mas eu podia ouvir a incerteza na voz dela. Ninguém consegue emprego por encontros aleatórios. Acredite no que quiser, eu disse, subitamente cansada da conversa. Preciso ir. Se eu decidir ir no domingo, aviso a mamãe. Desliguei antes que ela pudesse responder, sentindo uma mistura estranha de tristeza e libertação. O roteiro familiar da nossa relação estava mudando, e embora a mudança fosse necessária, não era indolor. O domingo chegou com uma mensagem da mamãe. Jantar às 17h. Papai está fazendo seu assado. Por favor, seja pontual e se arrume bem. A mensagem não mencionava nossa conversa tensa, nem o incidente com Camila. Era como se ela esperasse que tudo voltasse ao normal pela força de vontade. No passado eu teria obedecido, chegando com um sorriso conciliador e um pedido de desculpas implícito. Em vez disso, respondi: chego às 17h15. Tenho coisas para resolver antes. Uma pequena rebelião, mas significativa. Eu não estava mais aceitando os termos deles, sem questionar. Me vesti com cuidado. Jeans preto, blusa verde floresta e, após um momento de hesitação, meus novos brincos de diamante. Eles captavam a luz quando eu virava a cabeça, me lembrando da força que encontrara na Aurora. O que quer que acontecesse no jantar, eu não me diminuiria para manter a paz. A viagem até a casa dos meus pais no subúrbio pareceu mais longa que o normal. Ensaiei mentalmente respostas possíveis a acusações, praticando réplicas firmes mas calmas para as críticas que esperava.
Quando entrei na garagem às 17h17, minhas mãos suavam, mas minha determinação estava intacta. Papai atendeu a porta, expressão misturando desaprovação e preocupação. Você está atrasada, disse em forma de cumprimento. Olá para você também, pai, respondi, entrando no hall familiar. A casa cheirava a assado e tensão. Na sala, Camila estava sentada na beira do sofá, rolando o celular. Olhou para cima quando entrei, a expressão endurecendo imediatamente. Olha quem finalmente decidiu aparecer, comentou para ninguém em particular. Escolhi não engajar, indo para a cozinha onde mamãe arrumava uma salada. Ela olhou com um sorriso forçado. Letícia, que bom que você veio. Pode arrumar a mesa? O pedido familiar, sempre direcionado a mim, nunca a Camila, quase me fez obedecer automaticamente. Em vez disso, parei. Na verdade, mãe, achei que podíamos conversar primeiro sobre o que aconteceu na Aurora. A mão dela parou nas pinças de salada. Não acho necessário. Já tivemos tempo de esfriar. Vamos só ter um jantar familiar agradável. Um jantar agradável onde fingimos que Camila não me deu um tapa em público, onde agimos como se nada tivesse acontecido. O sorriso de mamãe ficou tenso. Letícia, por favor. Sua irmã está sob muito estresse com o planejamento do casamento. Não vamos fazer tempestade em copo d'água. A minimização era tão previsível que quase era cômica. Antes que eu pudesse responder, Camila apareceu na porta. Você ainda está nessa? Foi dias atrás. 5 dias, corrigi. E sim, ainda estou falando porque ninguém reconheceu o que realmente aconteceu. Papai se juntou a nós. Expressão cautelosa. O que está acontecendo? Letícia está sendo dramática sobre nossa pequena briga na joalheria. Camila revirou os olhos. Não foi uma briga. Você me deu um tapa no rosto porque não deixei você me intimidar. Meninas, papai interveio. Vamos nos acalmar e... Eu estou calma, interrompi. Estou stating fatos. Camila me agrediu em público. O dono da loja testemunhou e pediu que ela saísse. Um completo estranho teve que intervir. Aquele homem não tinha direito de se meter em assunto de família, mamãe disse com afetação. Aquele homem, enfatizei, reconheceu o comportamento abusivo quando viu, algo que esta família parece incapaz de fazer. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. O rosto de mamãe empalideceu e as sobrancelhas de papai se franziram profundamente. Abusivo? Ele repetiu. Essa é uma acusação séria, Letícia. Não é acusação. É descrição, respondi, mantendo a voz firme. Camila vem me diminuindo verbalmente há anos, e vocês dois permitiram. Terça foi só a primeira vez que se tornou físico. Isso é completamente injusto, Camila protestou. Sempre fui apoiadora sua. A revisão descarada da história que antes me faria duvidar da minha própria experiência agora só reforçava minha determinação. Diga uma vez. Desafiei. Uma única instância específica em que você me apoiou em vez de competir comigo ou diminuir minhas conquistas. Camila abriu a boca, depois fechou. Seus olhos correram para nossos pais pedindo socorro. Letícia. Mamãe começou, tom conciliatório. Famílias têm altos e baixos. Ninguém é perfeito. Mas nos amamos, e é isso que importa. Amor sem respeito não é amor, respondi. É controle. E eu terminei de ser controlada. O que isso significa? Papai perguntou, a voz afiada de preocupação. Respirei fundo. Significa que estou estabelecendo limites. Não participarei de reuniões familiares onde o comportamento de Camila é desculpado e o meu é policiado. Não vou fingir que está tudo bem quando não está. E não vou pedir desculpas por me defender. Então você está nos dando um ultimato? O tom de papai era incrédulo. Não, pai. Estou dizendo do que preciso para ter uma relação saudável com todos vocês. O que vocês fazem com essa informação é escolha de vocês. Camila bufou. Isso é ridículo. Você está agindo como se eu tivesse cometido um crime horrível. Foi um tapa a mais, respondi calmamente. E não é só sobre o tapa.
É sobre anos sendo tratada como menos, de ter minhas conquistas minimizadas enquanto as suas são celebradas. Isso não é verdade, mamãe protestou. Sempre tivemos orgulho das nossas duas meninas. É mesmo? Quando contei sobre minha promoção, vocês mal reconheceram. Quando Camila anunciou o noivado com um homem que namora há 5 meses, vocês fizeram uma celebração improvisada. Isso é diferente, papai interveio. Noivado é um evento de vida. E um avanço significativo de carreira não é, desafiei. Ou é só que as conquistas de Camila se alinham com o que vocês valorizam, enquanto as minhas não? A pergunta pairou no ar, desconfortável em sua precisão. Mamãe se ocupou novamente com a salada, evitando o contato visual. Papai mudou o peso do corpo, parecendo subitamente mais velho. Esses brincos são bonitos, mamãe disse abruptamente, mudando de assunto. Novos? Sim. Toquei um reflexivamente. São os que eu estava comprando quando Camila me deu o tapa. Parecem caros, comentou, o tom sugerindo desaprovação. Eram. Pude pagar graças à promoção. Bem, são lindos, ela concedeu relutantemente. Fomos para a sala de jantar num silêncio desconfortável. Ao tomarmos nossos lugares habituais, notei que mamãe havia posto um 5º lugar. Estamos esperando alguém? Perguntei. Bruno vai se juntar a nós. Camila respondeu com um sorriso presunçoso. Meu noivo deve fazer parte dos jantares familiares, não acham? A ênfase em noivo foi deliberada. Um lembrete do status dela comparado ao meu de solteira. Era uma tentativa tão transparente de reclamar superioridade que quase senti pena. A campainha tocou e Camila pulou para atender. Voltou momentos depois com Bruno, um homem alto de rosto agradável e olhos incertos. Ele assentiu educadamente na minha direção, enquanto Camila o guiava para o assento ao lado dela. Bruno, você lembra da minha irmã Letícia? Disse, o tom sugerindo que eu era uma conhecida distante em vez de família imediata. Claro, ele sorriu. Parabéns pela promoção. Camila mencionou que você trabalha com design gráfico. Ela mencionou. Não consegui esconder a surpresa. Sim, disse que você é bastante talentosa. Olhei para Camila, que de repente estava muito interessada em ajustar o guardanapo. Ela realmente havia dito algo positivo sobre mim. Obrigada, respondi. E parabéns pelo noivado. O jantar prosseguiu com conversa cautelosa, todos navegando em torno da confrontação anterior. Papai falou sobre uma reunião próxima do conselho escolar. Mamãe descreveu problemas com o novo sistema de inventário da boutique. E Bruno compartilhou detalhes sobre um imóvel que estava vendendo. Quando a sobremesa foi servida, o famoso pudim de leite de mamãe, Bruno notou meus brincos. Esses são lindos, comentou. Camila me contou sobre sua visita à Aurora, lugar bem sofisticado. A referência à nossa visita fez Camila se tensionar visivelmente. Eu me perguntei exatamente que versão dos eventos ela havia contado ao noivo. Sim, foi minha primeira vez lá, respondi com cuidado. Tive um encontro inesperado com Rafael Mendes enquanto fazia compras. As sobrancelhas de Bruno se ergueram. O Rafael Mendes, da Inova SegTech? O mesmo, confirmei. Na verdade, fiz entrevista na empresa dele na sexta. Você fez? Mamãe interveio, claramente surpresa. Não mencionou isso. Não tinha certeza se vocês estariam interessados, respondi honestamente. É só uma oportunidade de carreira, não um evento de vida. Papai estremeceu ligeiramente ao ouvir suas próprias palavras refletidas. Claro que estamos interessados, disse. Conte sobre isso. E eu contei, descrevendo a sede impressionante, o estilo envolvente da entrevista com Ana Souza e o ambiente inovador de trabalho. Enquanto falava, percebi que minha família estava ouvindo com atenção genuína pela primeira vez em anos. Eles vão me dar retorno até quarta, concluí. Seria um salto significativo tanto em responsabilidade quanto em remuneração. Isso é maravilhoso, Letícia, mamãe disse. E fiquei surpresa com a sinceridade na voz dela. Nós temos orgulho de você, sabe, mesmo que nem sempre demonstremos direito.
O simples reconhecimento trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Não era um pedido de desculpas, mas era um começo. Camila permaneceu quieta durante toda a troca, mas enquanto arrumávamos as louças da sobremesa, ela se aproximou de mim na cozinha. Você realmente conheceu Rafael Mendes? Perguntou, voz baixa o suficiente para que nossos pais não ouvissem. Sim, respondi, enxaguando um prato. Ele me confundiu com a esposa dele no começo. Camila ficou em silêncio por um momento. Depois disse, isso é bem legal, na verdade. Olhei para ela, procurando sarcasmo ou farpa escondida, mas a expressão parecia genuína. Os brincos ficam bonitos em você, acrescentou desajeitadamente. Eu não deveria ter feito aquela cena na loja. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas vindo de Camila, era significativo. Decidi encontrar ela no meio do caminho. Obrigada, e seu anel é lindo. Bruno parece uma boa pessoa. Ela assentiu, um pequeno sorriso brincando nos lábios. Ele é. Na verdade, ele me deu um sermão sobre o tapa. Disse que era inaceitável. Homem inteligente. Comentei, surpresa e impressionada com o compasso moral de Bruno. É? Camila concordou. Talvez eu tenha me dado bem com esse. Enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre as mudanças sutis que haviam ocorrido. Nada havia sido dramaticamente resolvido, sem abraços em grupos cheios de lágrimas ou revelações familiares profundas, mas algo havia mudado em mim, e possivelmente neles também. Meu celular apitou com uma mensagem enquanto entrava no condomínio. Era de um número desconhecido. Letícia, é Rafael Mendes. Ana ficou muito impressionada com sua entrevista. Antes de fazermos uma oferta formal, Clara gostaria de te conhecer. Ela volta de Londres amanhã. Almoço na terça, me avise se estiver disponível. Fiquei olhando a mensagem, mal ousando acreditar no que implicava. Uma oferta formal? Da Inova SegTech? Digitei minha aceitação entusiasmada. No espelho retrovisor, os diamantes nas minhas orelhas captavam a luz da rua, brilhando como pequenas estrelas. Eram lindos, sim, mas o que representavam era muito mais valioso. O momento em que decidi que meu valor não era determinado pela opinião da minha irmã, nem pela aprovação dos meus pais. Às vezes, as confrontações mais dolorosas levam às mudanças mais importantes. E às vezes, um tapa numa joalheria pode mudar toda a direção de uma vida. Um mês depois, eu estava sentada na minha nova mesa elegante, no 12º andar da sede da Inova SegTech, dando os toques finais numa apresentação para o lançamento do app de segurança. Meu espaço de trabalho tinha vista para o skyline da cidade, com luz natural entrando pelas janelas do chão ao teto. Um pequeno suculento num vaso, presente de boas-vindas do time, estava ao lado dos meus 2 monitores. A transição havia sido rápida e estimulante. Depois de conhecer Clara Mendes, uma mulher calorosa e inteligente que tinha uma semelhança impressionante comigo de certos ângulos, recebi a oferta formal no dia seguinte. O salário era quase o dobro do que eu ganhava na nova cria, com benefícios que incluíam opções de ações, horários flexíveis e verba para desenvolvimento profissional. Dar o aviso prévio para Natália foi agridoce. Ela havia sido uma chefe e mentora incrível, mas nem ela podia negar que a oportunidade era boa demais para recusar. Como você conseguiu entrar no radar deles? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Quando expliquei o incidente na joalheria, ela riu incrédula. Só você, Letícia, conseguiria transformar um tapa em público numa promoção de carreira. Minha nova posição como estrategista criativa sênior veio com autonomia e responsabilidade. Liderava um pequeno time desenvolvendo a identidade visual e experiência do usuário para os produtos de consumo da Inova Seg. O trabalho era desafiador e gratificante, me empurrando a expandir habilidades enquanto valorizava meu conhecimento existente. Clara se tornou uma amiga e aliada inesperada. Apesar da riqueza e posição, ou talvez por causa delas, era refrescantemente despretensiosa.
Ocasionalmente almoçávamos juntas no jardim do terraço, onde ela compartilhava insights sobre navegar o mundo corporativo e construir relacionamentos genuínos. Rafael me contou sobre a situação com sua irmã, confidenciou durante um desses almoços. Tenho uma dinâmica parecida com meu irmão. Demorou anos de terapia para eu parar de buscar a aprovação dele. Sua abertura me fez sentir menos sozinha nas minhas lutas familiares. Era reconfortante saber que até pessoas que pareciam ter tudo resolvido tinham seus próprios relacionamentos complicados para gerenciar. Rafael mantinha distância profissional no trabalho, me tratando exatamente como tratava outros membros do time. Mas ocasionalmente parava na minha mesa com uma pergunta ou sugestão pensada. Sua mentoria era sutil, mas consistente. Os outros funcionários pareciam me aceitar pelos meus próprios méritos, em vez de como a indicação de Rafael, o que era um alívio. Em casa, eu havia me mudado para um apartamento um pouco maior num prédio com academia e jardim comunitário. A mudança foi em parte prática mais perto da Inova Seg, mas também simbólica. Um recomeço para combinar com meu novo capítulo profissional. Meus brincos de diamante tinham lugar de honra na caixa de joias, usados em apresentações importantes e momentos em que precisava lembrar meu próprio valor. Eles representavam não só uma compra, mas um momento pivotal. O dia em que parei de me encolher para acomodar as inseguranças dos outros. Meu celular vibrou com uma mensagem de Camila. Nossa relação havia entrado numa fase estranha e nova. Não próxima exatamente, mas menos antagônica. Depois do confronto no jantar de domingo, ela manteve distância por quase 2 semanas antes de mandar uma mensagem breve. Tenho pensado no que aconteceu. Eu não deveria ter te dado aquele tapa. Foi errado. Desculpa. O pedido de desculpas havia sido curto, mas aparentemente sincero. Respondi com igual brevidade. Obrigada por reconhecer isso. Aprecio o pedido de desculpas. Desde então trocávamos mensagens ocasionais, na maioria atualizações superficiais, mas sem o tom competitivo que antes definia nossas interações. A mensagem de hoje era mais substantiva. Jantar de aniversário da mamãe no sábado que vem. 18. Bruno e eu temos notícias para compartilhar. Gostaríamos que você estivesse lá. Considerei o convite. As reuniões familiares ainda eram um pouco tensas, mas cada uma parecia menos carregada que a anterior. Meus pais haviam feito pequenos, mas perceptíveis esforços para demonstrar interesse no meu novo emprego e vida. Papai até havia visitado meu novo apartamento, ajudado a instalar prateleiras e expressado admiração genuína pelo meu avanço profissional. Estarei lá, respondi. Preciso levar algo? Só você. Veio a resposta seguida de uma segunda mensagem. E talvez aqueles brincos. Mamãe mencionou que gostou deles. O simples reconhecimento me fez sorrir. Um mês atrás, Camila nunca teria sugerido que eu usasse algo que pudesse chamar atenção ou elogios. No final do dia de trabalho, encontrei Clara no lobby como combinado. Havíamos desenvolvido o hábito de caminhadas nas sextas à tarde pelo jardim de esculturas próximo, discutindo de projetos de trabalho a recomendações de livros e dinâmicas familiares. Como foi sua semana? Ela perguntou enquanto entrávamos no ritmo no caminho arborizado. Produtiva, respondi. A interface do app de segurança está quase finalizada e contratei uma designer júnior que tem talento incrível com animação. Rafael mencionou que seu time está adiantado no cronograma. Ele está impressionado. Senti um rubor de orgulho pelo elogio indireto. E você? Como foi a conferência de tecnologia? Enquanto Clara descrevia suas experiências como palestrante principal, refleti sobre quanto minha vida havia se transformado em apenas 4 semanas. Além das melhorias materiais, emprego melhor, apartamento mais bonito, maior segurança financeira, a mudança mais significativa era a interna. Eu me movia pelo mundo de forma diferente agora, com confiança em vez de pedido de desculpas. A jornada não havia sido fácil. Tinha passado várias sessões com a terapeuta,
desempacotando os padrões familiares que moldaram minha autoimagem. Aprender a estabelecer limites sem culpa continuava sendo uma prática diária, mas cada pequena vitória reforçava minha determinação. Você parece pensativa hoje, Clara observou enquanto parávamos perto de uma escultura moderna de fitas de metal entrelaçadas. Estava pensando em como as coisas eram diferentes há um mês, admiti. Às vezes ainda não acredito que o tapa da Camila na Aurora levou a tudo isso. Clara sorriu. O catalisador nem sempre é agradável, não é? Mas às vezes precisamos de um choque para quebrar padrões antigos. Verdade, assenti. Embora eu não recomendaria ser agredida publicamente como estratégia de carreira. Nós duas rimos, continuando a caminhada enquanto a luz da tarde virava dourada sobre os jardins. Mais tarde naquela noite, enquanto preparava o jantar na minha nova cozinha, me peguei cantarolando contente. Meu celular apitou com uma notificação de e-mail. O curso de desenvolvimento profissional para o qual eu havia me candidatado havia sido aprovado. Mais uma pequena vitória, mais um passo adiante. Pensei no jantar de aniversário que se aproximava com a família. Provavelmente haveria momentos desconfortáveis, talvez até tensões. As notícias de Camila poderiam ser gravidez, detalhes do casamento ou algum outro evento que mais uma vez a colocaria no centro da narrativa familiar. Mas tudo bem, os momentos de celebração dela não diminuíam os meus. Havia espaço para as histórias de ambas. Os brincos viriam comigo, não como armadura desta vez, mas como lembrete, um lembrete de que me manter na minha verdade, mesmo quando desconfortável, havia levado a um crescimento que eu não poderia ter imaginado. A jornada desde aquele momento na joalheria Aurora até minha vida atual não havia sido linear nem simples. O caminho para o autoestima raramente é, mas cada passo havia sido necessário. A humilhação do tapa, a aliança inesperada com Rafael, a confrontação com a família, a oportunidade na InovaSeg, o trabalho contínuo de manter limites. Os diamantes captavam a luz enquanto eu os colocava na caixa de joias para o jantar de sábado. Eles brilhavam não só com seu brilho inerente, mas com a história que agora carregavam. Minha história de encontrar valor além da validação dos outros. Às vezes as lições mais importantes da vida vêm embrulhadas em pacotes dolorosos. Às vezes os momentos que parecem finais são na verdade começos. E às vezes, quando alguém tenta te fazer se sentir pequena, a resposta mais poderosa é se expandir para seu eu completo e magnífico. Você já viveu um momento doloroso que acabou levando a uma mudança positiva na sua vida? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta jornada ressoou com você, dê like, se inscreva e compartilhe com alguém que talvez precise dessa mensagem hoje. Lembre-se, seu valor não é determinado pelas opiniões dos outros. Ele é inerente, inalterável e absolutamente real. Obrigada por ouvir e até a próxima. Continue brilhando forte como esses diamantes.